Caros alunos da Escola Estadual João Batista do Amaral Vasconcelos, nossos alunos do oitavo ano A, B, C e D, segue para vocês nossa explicação da apostila volume 3. Nós vamos estudar agora a situação de aprendizagem 1 e eu vou fazer 2 vídeos para não ficar extenso, ok? Então, lembrando aí que nós temos as aulas também no Centro de Mídia pelo YouTube. O endereço está aí, você pode acessar simplesmente, colocar Centro de Mídia. Nós temos as aulas anteriores gravadas pelo Centro de Mídia. Eu envio as minhas explicações das apostilas para vocês, tá bom? Não vamos ter uma outra atividade, porque essa semana vocês estão fazendo a AP, Avaliação de Aprendizagem em Processo. Vamos ficar nas atividades da apostila, isso vai ajudar bastante vocês, ok? Com relação à atividade da AP, eu tenho os vídeos e as explicações da apostila passada, que vai ajudar muito esclarecendo a vocês as questões da AP que lá foram gravadas, ok? Vamos então para a nossa terceiro bimestre, conteúdo do terceiro bimestre, volume 3, Situação de Aprendizagem, SA1. Lembre-se de usar sua máscara ao sair de casa, cuide dos seus familiares e nós vamos logo superar tudo isso, se Deus quiser. Tudo de bom para vocês, para sua família. Vamos então estudar. Situações de aprendizagem 1. Atividade 1, monômios e suas operações. O objetivo desse início de estudo que nós temos aqui na situação de aprendizagem 1, terceiro bimestre, volume 3, é resolver, elaborar situações problema que envolvam o cálculo do valor numérico de expressões algébricas, utilizando as propriedades das operações. Vamos estudar agora monômios. O que é monômio? Eu descrevi do lado aqui, é uma parte literal que nós operacionamos e fazemos então essas operações. Monômios, e depois vamos ver polinômios, são termos literais. Monômio quando você tem uma letrinha, polinômios quando você tem mais de uma letra numa operação ou expressão, ok? Então, nessa atividade que você tem no seu livro, vamos começar com elas e escrever sobre isso, o dobro desse número. Então não se preocupe com o número pode ser uma parte literal. Como é que eu escrevo esse número? Pode ser um N, ok? Então você não fique preocupado que número que é. Se você pensar no número, então vamos pensar no número, daí sim, ok? Pensa nesse número. Mas seu colega pensou no outro número, todo mundo pensando no mesmo número, daí dá certo, mas quando pensa diferente, então vamos entender que essa parte literal, esse número que todo mundo está pensando, não seja o mesmo, mas a operação será a mesma, ok? O dobro desse número, como que eu escrevo? O dobro são 2 vezes, então 2 vezes o N. Se alguém está pensando no 4, no 6, no 8, assim por diante, não se preocupe. O importante é essa parte que nós vamos dizer aqui, como se fosse uma fórmula. Qual que é a metade desse número? Como é que eu escrevo essa metade? Eu não estou preocupado com o número é uma parte literal que para mim eu vou descobrir no final. É um N, metade, então eu pego esse número, em vez de ser o dobro que multiplica por 2, eu divido por 2. N sobre 2. O sucessor desse número. Qual é o número que vem na sequência? Então você coloca N mais 1. Né? O sucessor sempre é de unidade. Ok? E a raiz quadrada desse número. Raiz quadrada elevada à quadrada. O N ao quadrado. Se o N for 4, raiz é 2. Se o N for 16, raiz é 4. Isso vamos ver depois. O que é importante é que você entenda essa linguagem, que é uma parte que nós chamamos de parte literal. Então, no monômio nós temos essa parte literal semelhante, são termos semelhantes. Vamos ver os próximos exercícios. Junte-se com o colega e converta as adições abaixo, né? Em multiplicação. Olhe bem, eu estou pedindo para você fazer algo aqui, converter o quê? Né? Eu quero converter as adições em multiplicação. Você não se preocupa com o resultado. Como que eu escrevo o 3 aqui? Quantas vezes eu tenho 3? Quantas vezes? Eu tenho 4 vezes o 3. Não é para eu somar, porque eu vou aprender a usar isso na parte literal. Então eu vou colocar 4 vezes 3. É lógico, nós sabemos que é 12, mas eu estou preocupado aqui em fazer uma operação.
entender esse processo. E no exercício seguinte, letrinha B, eu tenho quantas vezes eu tenho A? Como que eu posso escrever? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7A. Como é que eu vou somar 7A? Quanto vai dar? Eu escrevo dessa forma, 7 vezes A ou 7A. Quantos A eu tenho? Eu tenho 7. Ok? Então não se preocupe com a letrinha. Entenda que são aí esses objetos, como se eu tivesse uma maçã, mais uma maçã, duas maçãs. Depois nós vamos ver a propriedade dela. A letrinha C, nós temos uma potência. X é a parte literal elevada à segunda potência. Mas os termos são semelhantes, e quando são semelhantes, então eu posso sim fazer essa soma, essa operação. Então 4 vezes x ao quadrado, e fica por aqui, tá? Porque eu não sei quanto vale o x no momento. Mais tarde nós vamos dar o valor dessa parte literal, aí você vai resolver. Quantos H's eu tenho? Eu tenho 3 H's, então fica desta forma. Um exemplo que eu vou colocar aqui embaixo, usando aqui uma figura de geometria, usando um triângulo mais um triângulo mais um triângulo mais um triângulo mais um triângulo, né? Vamos ver quantos triângulos eu tenho aqui. 1, 2, 3, 5 triângulos. Como é que eu escrevo isso? Da mesma forma, tá? Só que eu não vou escrever triângulo, eu vou só representar, então, pela figurinha. Vai ser sempre assim, os monômios. Nós vamos somar, operacionar as partes literais. Sempre que os monômios possuem parte literal, olha lá, a parte literal é a letra, tá ok? Então, qual é a parte literal dessa atividade A? É o A, olha a parte literal, tá? Podemos realizar adições e subtrações com eles. Estamos pedindo para você calcular as adições e subtração abaixo, e depois explique como resolveu as equações. Vou te ajudar, vamos explicar essa parte um pouco nova para vocês. Então, nós temos aqui 2 ao quadrado. Então, nós temos que a parte literal, ela é semelhante. Nós vamos dizer que é até igual. Eu tenho 2 mais 3. Então, eu posso, quando a parte literal é a mesma, eu somo a parte numérica, tá ok? Isso nós chamamos de monômio, né? Nós temos aqui monômio, representação das partes literais. São chamados de termos semelhantes, né? Expressões a seguir indicam soma algébrica, chamadas também polinômio. Vamos estudar aqui polinômio, quando as letras são diferentes dentro da mesma expressão, ok? Vamos lá, então, letrinha aqui. Quantos eu tenho aqui? 2 mais 2 e mais 3. Então, eu vou somar e vou manter a parte literal, que é o A ao quadrado, tá ok? Você se detém só a parte numérica. 2 mais 2 dá 4, mais 3 dá 7. E mantém, então, a parte literal, que nós chamamos aqui, né, nesse caso de monômio, ok? Letrinha B. Nós temos aqui a parte literal, né? A parte que nós chamamos de letrinhas, né? As letras X. Então, você vai olhar para a parte numérica, só observe ela, operacione e mantenha o X, ok? Então, eu tenho 4 mais 10 mais 5, né? Aqui nós estamos aqui montando que esse valor não está correto. Aqui dá 10 mais 4, nós temos aqui 19, tá ok? Tem um erro aqui, nós só somamos, aqui tem um 9, ok? Professor aqui falha aqui às vezes nessa parte digital. Então nós temos 4 mais 10, 14 mais 5, 19, ok? Tem um erro aqui, 19x, ok? Então eu já entendi o que aconteceu. 19x está aqui, esse é o resultado, né, da operação de cima. E aqui embaixo, sim, aqui embaixo que vai ser esse 13y, que é a operação, e aqui é 25 menos 12, 13y, que nós invertemos lá. Então, isso aqui está errado. Aqui é 13y, ok? Nós mantemos o y aqui. Olha que legal, tá bom? A gente errando, mas explicou melhor para vocês. Nossa parte literal aqui é x, e a parte literal aqui é y. Então, 25 menos 12. Você mantém o y e conserva ele mesmo. O y fica y aqui, ó. Tá ok? Né? Então, a gente inverteu. Vamos ver. Agora a letrinha D está correta. Então, eu tenho 48 mais
23 menos 13. Nossa resposta é 58. Eu mantenho a parte literal que nós temos nessa expressão, que é o monômio. Por que monômio? Porque só tem um termo aqui literal, só a letrinha K, tá? É um só, mono é um. Poli, quando eu tenho muitas letras, daí eu vou fazer o ajuntamento por termos semelhantes. Vamos lá para o próximo exercício. Aqui eu tenho, após resolver a expressão seguir, explique o procedimento utilizado em cada um. Então vamos começar a ver agora um pouquinho na multiplicação. Nós temos aqui uma multiplicação. E a gente faz a mesma coisa. Você vai multiplicar a parte numérica, 3 vezes 45, dá 135. E aqui a parte literal que eu tenho é x. X, então você mantém o x. Só que esse x é a terceira, olha bem, x está a terceira, aqui o x está a primeira. E nós voltamos para a propriedade da multiplicação. Na propriedade da multiplicação, quando as bases são iguais, no caso x aqui, eu posso escrever assim, é x a terceira vezes x a primeira. Eu espero que você possa se lembrar. O que eu faço? Eu mantenho a parte literal, eu mantenho a base e somo os expoentes. Por isso que ficou x a quarta, ok? Então, 135 mais x a quarta. Eu multiplico a parte numérica. Nesta multiplicação, a parte literal, eu somo os expoentes. O próximo exercício, você vai ter essa dúvida. Então, eu tenho aqui 28 vezes 7, 196. X ao quadrado vezes x a primeira, você conserva a base x e soma os expoentes. 2 mais 1 é igual a 3. Beleza? Na letrinha C, nós temos uma divisão. Lembrando-se que a propriedade da divisão ela é inversa, né? Na multiplicação eu somo, na divisão eu subtraio. Como que fica então? Parte literal, 125 divide por 25 dá 5. Então essa é a parte que eu tenho que explicar para vocês, vocês já sabem. E aqui, A dividido por A. Então, se eu tenho aqui a primeira, aqui também a primeira, e na subtração eu subtraio, vai dar o quê? Vai dar A elevado a 0. E todo A elevado a 0 é 1. Então, vai ficar 5 vezes 1. Ok? E todo número multiplicado por 1 é ele mesmo. Por isso que a resposta vai ser 5. Tudo bem? Vamos lá para o próximo exercício, letrinha D. 216 dividido por 4. Vamos prestar atenção na parte numérica. Depois, a parte literal. 216 dividido por 4 dá 54. Y elevado à quarta potência dividido por y elevado à terceira. Na divisão eu subtraio. 4 menos 3 é y a primeira. Ok? Não precisa colocar 1. Por isso nós deixamos 54y. Então, vamos para o próximo exercício. Agora, atividade 1.5. Aqui eu tenho valores, né? A letrinha A vai valer x mais 2y. A letrinha B vai valer 5 menos 4. E a letrinha C vai valer 7 menos 8x. Vem? Então, nós vamos fazer o seguinte. Na letra A, eu vou colocar essa expressão x mais 2y. É isso que é para resolver. Na letrinha B, eu vou colocar 5x menos 4. E eu vou somar esta expressão. Lembrando que nós vamos fazer soma de termos semelhantes. Assim, sucessivamente. Eu vou fazer com a letrinha B. O B vale 7 menos 8x, certo? E o A vale mais x mais 2y. Vamos resolver com vocês? Vamos solucionar juntos. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui na mesma cor, tá? Então, o A vale x mais 2y mais 5x menos 4 é igual. Então, olhe bem, os termos aqui que são semelhantes, só x com x. O y não tem nenhum termo semelhante, porque eu posso trabalhar com ele.
E também o 4, que está aqui negativo, menos 4, não é um termo que também tem aí sozinho a parte numérica. Como fica isso? Vamos responder? Então, x mais 5x, 6x. 2x está sozinho, mantém ele, menos 4 e acabou. Tá ok? Nós temos que respeitar aqui essa diferença. Só podemos somar termos que são semelhantes. Tá ok? Então, são expressões que nós temos, começamos a explicar para vocês. Fica desta forma. Você não se preocupe em deixar um resultado único. Não é necessário. Agora, a letrinha C. C vale 7 menos 8x, menos, olhe bem, menos porque ali é o sinal da operação. A operação que eu tenho aqui é menos. Olhe bem, tá? Essa aqui é negativo, então esse menos tem que manter. E por isso eu coloquei um parêntese aqui no valor do A. Então, esse aqui vale, é o valor de C, e aqui esse sinal negativo tem que vir para cá, porque é a operação, e o valor de A é x mais 2y. Como fica isso? Nós temos que multiplicar sinais, estão lembrados? Não podem esquecer disso. Olha os sinais aqui, sinal negativo, aqui é parênteses, eu vou multiplicar. Então, como que fica? Vamos fazer por parte. Nós temos, repetir aqui, 7 menos 8x, menos com mais x, menos x. Menos com mais, menos, olha aqui, ó, olha o menos, ficou menos 2y. E agora sim, então eu tenho a parte literal aqui, eu tenho 8x menos x, menos com menos eu somo e conservo o sinal. 2y vai ficar sozinho, ele está isolado, não tem outro termo para operacionar com ele, como acontece com o 7. Então, vou concluir desta forma, tá? Menos com mais, menos com menos, eu somo e conservo o sinal, menos 8x, menos x dá 9x, está aqui. Menos 2y, outra parte literal, mais 7. Aqui esse 7 é positivo e eu mantenho ele positivo. Vamos para a letrinha C. Qual o valor do B? Menos o valor do C. É o valor do B, x menos 4, menos, que é o valor da nossa expressão, o valor de C, que é 7 menos 8x. Olha que aqui dá para a gente operacionar. Nós temos partes aqui que são semelhantes. 5x é semelhante a 8x, 4, parte numeral, tem outra parte numeral. Mas temos que fazer o que? Multiplicar sinal, por isso está entre parênteses. Então vamos multiplicar o sinal. Eu repito, 5x menos 4, menos com mais 7 vai dar menos 7, menos com menos vai dar mais 8, tá aqui, 8x. Parte literal, eu vou operacionar com parte literal, que tem letrinha, com quem tem letra, tá ok? 5x mais 8x. Então eu somo, conservo o sinal. Menos 4 com menos 7 também são sinais iguais. Quando eles têm sinais iguais, eu somo e também conservo o sinal. A resposta é 13x menos 11. Vamos agora para a letrinha D. A letrinha D eu vou somar os três termos, o A, o B e o C. O A, você já sabe que vale x mais 2y, o B vale 5x menos 4 e o C está valendo 7 menos 8x. Então, como que eu tenho que fazer isso? Eu não vou me preocupar em multiplicar sinal, porque são positivos, então ele mantém a mesma coisa. Eu vou fazer o que agora? Eu vou reunir aqueles que têm partes iguais. 5x, que está aqui, mais o x sozinho, que está lá, 1x mais 5x, menos 8x, ok? Vai dar um número negativo. O y mantém só o 2, que é um termo sozinho, mais o 4 e o menos 7 eu posso operacionar. Como que fica? Então, x é igual, melhor, x mais 5x menos 8x, que eu coloquei aqui, eu agrupei, para que você pudesse entender melhor. O 2x está sozinho, o menos 4 com mais 7 também eu agrupei para que você pudesse entender. Ajuntei os termos para que a gente possa operacionar. Então, agora na sequência eu tenho o resultado, né? X mais 5x dá 6x menos 8x. Então, eu subtraio e conservo o sinal do maior. Maior é menos 8, menos 6, ficou negativo. 2y permanece, menos 4 mais 7. Sinal do maior é 7.
7 menos 4, 3, positivo. Próximo exercício, e nós vamos cada vez mais fixar esses exemplos para vocês. Agora, a situação de aprendizagem 1 mais atividade 2, ok? Atividade 2. Então, eu vou continuar com outro vídeo para vocês, para não ficar longo. Então, eu vou ficar por aqui e você depois continua com a atividade que eu vou gravar na parte do próximo vídeo. Até lá! Então, bons estudos e que você conclua a atividade 1 agora com sua apostila. Obrigado pelo momento e na sequência a gente começa a fazer essa atividade.